O assunto de hoje de manhã é adoração. E na Bíblia nós temos muitos exemplos da experiência de adoração ou culto. E, na verdade, a adoração é inato ao ser humano, tanto é que se ele não adora a Deus, ele adorará um ídolo, tantas vezes que ele próprio criou. E desde o Velho Testamento nós temos inúmeras manifestações desta verdade. O homem é adorador, ele adorará alguém ou alguma coisa. Às vezes adora até uma pedra. Mas nem tudo é aceito como adoração por Deus. E eu quero dizer especialmente aos visitantes que, por obséquio, ouçam a mensagem até o fim, não se irritem com algumas palavras, porque a Bíblia é sagrada, porque a palavra de Deus muitas vezes nos confronta com algum erro de conhecimento, uma ignorância, ou então um erro mesmo de interpretação da própria palavra de Deus. Deus não aceita qualquer adoração. Eu vou ler 2 textos, mas vou ler também o texto principal, entendido como o principal texto da Bíblia a respeito deste assunto. O primeiro texto que leio é da profecia de Isaías, no capítulo 1, versos 11 a 17, onde a palavra do Senhor diz: "Para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu para que pisasseis nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados e convocações de assembleias, não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas, estou cansado de suportá-las." Porque há outros textos, eu quero lembrar aos irmãos sobre que Deus não aceita toda e qualquer adoração. Amós, capítulo 5, versos 21 a 24. "Eu detesto e desprezo as vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que eu me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas dos vossos animais. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene." Então, Deus não aceita todo e qualquer adoração, todo e qualquer culto. Mas a palavra de Deus é progressiva, não porque Deus não soubesse o que queria dizer, mas porque estava ensinando o seu povo e continuou nos ensinando. Então, nós temos a complementação da revelação sobre isso, especialmente em João, no capítulo 4, no conhecido texto do diálogo de Jesus com uma mulher pecadora, a mulher samaritana. Eu quero ler apenas os versos 20 a 24. Jesus disse à mulher, a mulher disse: "Nossos pais adoraram neste monte", era o Monte Gerizim, "e vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Então Jesus lhe disse: "Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade." Naturalmente que nós sabemos que muita gente não tem o mínimo interesse em adoração. Quando minha esposa e eu estávamos a caminho deste lugar para adorar ao Senhor e para nos encontrarmos também com os irmãos, eu vi uma cena muito interessante e eu não quero julgar
porque eu não conheço aquela pessoa, mas no caminho, eu vi uma motocicleta lindíssima. E eu prestei atenção para a motocicleta, porque eu acho uma motocicleta algo muito bonito, mas ao mesmo tempo perigoso. E eu olhei e disse para minha esposa, mas que motocicleta linda. Só que eu me assustei com o que estava escrito nas costas do cidadão já idoso, mas vestido a caráter como motociclista, porque ele, pela postura dele, parecia orgulhoso do fato de estar numa máquina daquelas, poderosíssima, por sinal, mas nas costas dele estava escrito o seguinte: mensageiro do inferno. Eu estou traduzindo, não é? Hell's Angels. Anjo é mensageiro, irmão, mensageiro do inferno. E eu que estava com a minha mente toda voltada para a adoração, pensei, mas que tristeza, né? Mensageiro do inferno. Há uma possibilidade que ele seja só uma pessoa tola, que de fato coloca nas costas uma coisa em que não crê. Mas no mínimo eu posso imaginar, e eu creio que os irmãos também, de que ele não dá mínima. Porque eu não imagino que qualquer um dos irmãos, servo de Jesus Cristo, andaria com uma camisa destas. Mensageiros do inferno. Porque basta de inferno, irmãos. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. E Ele próprio, se a minha mente, se eu estou interpretando corretamente as possibilidades na vida dele, pode estar tudo errado, mas a minha ideia é essa. Ele também, se ainda não precisou, é possível que logo mais vá precisar. E vá sentir a necessidade de se aproximar de Deus, de adorar a Deus. Não apenas por aquilo que Deus pode fazer, mas por causa daquilo que Deus é. Que Deus é. Ditas estas palavras, eu quero comentar com os irmãos que há duas palavras, uma em hebraico especialmente e uma no grego, que para esta questão de adoração, e o significado, tanto no hebraico é especialmente a língua do Velho Testamento, e grego comum, grego koiné no Novo Testamento, significa o seguinte: exaltar, glorificar, reverenciar, prostrar-se, beijar a mão de uma pessoa que nós consideramos superior. Então, são significados tão especiais. Quando nós adoramos a Deus, é o que nós fazemos, irmãos. É isso que acontece na adoração. Nós exaltamos o nome de Deus. E nós precisamos ser orientados por Deus a respeito disso, porque, como sabemos, a nós, seres humanos, há uma tendência de adorarmos, e se nós não conhecermos sobre o que a palavra de Deus diz, quem devemos adorar e como devemos adorar, nós estamos perdidos. Ora, a adoração verdadeira tem várias definições importantes. Alguns autores consagrados e respeitados no mundo têm escrito coisas interessantes, mas toda definição é limitada, nós sabemos. Mas eu vou citar duas definições que considero preciosas. Um destes importantes autores disse assim: adorar é ter consciência aí começa, santidade de Deus, é ser alimentado pela verdade, é extasiar-se com a beleza de Deus, abrir-se para o amor de Deus e entregar-se ao cumprimento da sua vontade. Adorar é muita coisa, é muita coisa. Outro disse assim: a adoração é a resposta do nosso ser, individualmente, a tudo o que Deus é, por meio de nossas atitudes, ações, pensamentos e palavras, conforme Deus mesmo revelou na sua própria palavra. Eu sugiro que no momento de meditação na palavra de Deus, você procure escrever uma definição sua, mas consoante ao que a palavra de Deus ensina. E não é difícil que você tenha uma definição até melhor do que um destes autores que eu citei, não é? Muitas vezes nós idolatramos tantos esses escritores, né, os teólogos famosos, mas somos capazes de escrever, especialmente se temos experiência em adoração, que eu quero logo alertar,
não é só a experiência, que é maravilhosa, de adoração conjunta, nós reunidos como estamos hoje aqui. Eu estou me referindo até à adoração pessoal, porque a adoração conjunta só terá validade para mim se eu sou um adorador. Se eu não sou nem adorador. Eu apenas estou apreciando os outros adorarem a Deus. E esta é uma possibilidade em todo o tempo para qualquer crente, porque como seres humanos nós somos tão afetados, não é, por coisas que nos acontecem, não é? E é bom o costume de ir à igreja, mesmo que estejamos nos sentindo derrotados, porque isso às vezes acontece na nossa vida, abalados. É melhor estar no meio do povo de Deus em ambiente de adoração do que estar sozinho, imaginando coisas, ou então perdendo a confiança em Deus, a confiança que já está bastante abalada. Eu quero, em primeiro lugar, tratar de critérios para que sejamos capazes de adorar a Deus. Critérios. O primeiro critério é que adora a Deus quem se relaciona com Deus. E aí vem a verdade. Como é que nós nos relacionamos com Deus? A palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isto quer dizer, é a palavra de Deus. Eu não quero ofender nenhum aqui que não é crente, mas que, pelo jeito, está buscando, está no meio do povo de Deus, está ouvindo os cânticos, está ouvindo a palavra, em um certo sentido, abrindo o coração para uma experiência nova que talvez você não tenha. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, se eu não tenho Jesus, eu já estou impedido de adoração, porque adoração tem a ver com comunhão, tem a ver com relação, e é relação íntima. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz, olha, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas, é maravilha, a todos quantos o receberam Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É só o Filho de Deus que adora a Deus. O filho do diabo, o mensageiro do inferno, não tem essa comunhão, não tem essa possibilidade. Ah, meus amados, isto é a condição para adorar a Deus, a exigência, ser de Deus. E só podemos ser de Deus, segundo a revelação bíblica, tendo Jesus. Não é? É o que a palavra de Deus ensina, de muitas formas. Mas uma segunda coisa, quando nós aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo. O Espírito de Deus está em nós, não está só pairando, né? A gente ouve às vezes os cânticos por aí, não, o Espírito de Deus pairando sobre nós, é mais do que isso, é muito mais do que isso. É algo que está em nós. É por essa razão que nós podemos, na medida em que nos entregamos a Deus, frutificar, Gálatas 5, amor, alegria, paz, benignidade, mansidão e domínio próprio. Então, exigência para que eu seja capaz de adorar é que eu tenha esta experiência, que tem a ver com Jesus. Efésios 1, verso 13, né? Quando eu crio no Evangelho da salvação, eu estou selado pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Segunda coisa. Terceira, eu tenho prazer e me concentro em conhecer e praticar cada vez mais a palavra de Deus. E quando eu me concentro na palavra de Deus, eu sou renovado no meu espírito. Eu sou fortalecido por ela, fortalecido para não andar pecando, voltando aos mesmos pecados de sempre, porque Deus está comigo. Cada dia eu sou mais confirmado. Eu sei que esta é uma experiência geral dos crentes em Jesus Cristo. Cada dia mais confirmado na sua fé. Quarto lugar, quem de fato passa pela experiência de adoração, usa a razão, a emoção e a imaginação na comunicação com Deus. Não é só emoção, mas não é sem emoção. E muitos de nós precisamos aprender isso, porque às vezes somos críticos
exagerados a respeito de pessoas que são mais emocionais do que eu sou. Mas as pessoas são diferentes na sua constituição emocional. E alguns, porque diferentes, de fato, se manifestam de uma maneira que nós achamos até, quem sabe até, digamos, imprópria para nós, mas é própria para ele, porque ele é diferente de quem eu sou. E quando nós usamos a razão, a emoção e a imaginação na comunicação com Deus, geralmente nós somos levados a orar, a nos comunicarmos com Deus. Quem não se comunica com Deus não adora, não adora. Agora, há pouco tempo eu falei sobre o único mediador, Jesus Cristo. Mas olha, se eu não sou de Deus, por que eu vou orar para Ele? Não vou orar. Eu não oro para ninguém e sofro sozinho, lamentavelmente. Ainda que eu esteja no ambiente de adoração, se eu não me dirijo a Deus e me comunico com Ele, eu não adoro. E aqui eu quero fazer logo uma pergunta, antes de citar a quinta coisa. Você adora? Se adora, graças a Deus. Se não adora, ainda há tempo de começar a vida de relacionamento com Deus, e sempre por meio de Jesus Cristo. A adoração também, este é um critério, é uma experiência, quero dizer, exclusiva. A adoração é só a Deus e mais ninguém. Ao Senhor teu Deus adorarás, lembra? Êxodo 25, e só a Ele servirás. É só ao Senhor. E aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque tantas vezes na nossa fraqueza humana nós adoramos. Quem sabe eu adoro a esposa, adoro o filho, e a adoração a qualquer outra pessoa além de Deus perturba. Eu já contei uma vez para os irmãos que eu acompanhei uma senhora que perdeu um de seus filhos quando ele era muito pequeno, e ela o amava profundamente. Ela criou uma ira de Deus, e de fato, porque ela não apenas amava, ela adorava o filho, ela irritou-se com Deus até que dezenas de anos após aquela trágica experiência, quando seu filho morreu e ela o sepultou, ele pequenino ainda, ela finalmente resolveu esta questão com Deus, puro milagre da graça de Deus. E aí passou a adorar, e ela se tornou uma pessoa totalmente diferente, dedicada ao Senhor e interessada no cumprimento da vontade do Senhor. Amados, a pessoa que adora reconhece a necessidade, porque pecador ou pecadora, de constante, não se perturbem com esta afirmação, é bíblica, constante arrependimento e confissão ao se aproximar de Deus. Porque todos nós, crentes em Jesus, não éramos pecadores, nós somos pecadores, redimidos por Jesus Cristo. E se nós não soubermos desta verdade, nós deixamos para lá os pecados que vamos cometendo, e isto vai nos afastando de Deus. Porque quem de fato experimenta a adoração e cresce nesta questão da adoração, esta pessoa sabe da necessidade de pureza de vida para que a adoração ocorra, para que a adoração seja genuína. A adoração pessoal genuína e satisfatória depende, eu sei que é dura esta palavra, mas depende muito da pureza de vida. O ímpio entregue aos seus pecados, a pessoa que de fato diz, eu já me entreguei a Deus, mas vive nos seus pecados, de fato está enganando. Logo mais eu vou falar sobre os falsos adoradores. Então nós precisamos entender isso sobre nós mesmos, estar atentos a respeito das nossas tendências, a respeito do nosso comportamento, para que vivamos segundo a vontade de Deus, porque é maravilhoso reconhecermos como Deus é bom e como cuida de nós, e quando nós nos aproximamos dele, ele sempre nos abençoa, não apenas com bens e com outros presentes, mas com a sua presença. Na experiência da adoração e no culto público, nós temos o conjunto de pessoas que individualmente estão adorando ao Senhor. E eu quero chamar a atenção disso. Eu já disse e repito, eu posso estar no meio dos adoradores e não adorar.
E é lamentável esta perda de tempo, de estar, mas não ser do Senhor. Há um hino do cantor cristão que brotou no meu coração quando eu meditava. Eu confesso aos irmãos que no decorrer desta madrugada eu acordei muito cedo pensando nisso e eu disse, graças a Deus que eu vou pregá-los de manhã, porque aí eu preguei, eu apresentei o que Deus colocou no meu coração. Diz assim, tão perto que ouvis os remidos cantar da graça de Cristo que os veio salvar. Tão perto, mas sem salvação. E eu quero aplicar assim, tão perto, participando aqui, mas sem adorar. Então receber as bênçãos que sempre ocorrem quando nós nos comunicamos com Deus, porque a adoração tem a ver com essa comunicação com Deus. E aí eu chego ao texto principal para fazer alguns comentários. A história é conhecida, né? Jesus está cansado, é muito interessante isso, porque neste capítulo 4 de João a gente vê bem a humanidade de Jesus Cristo. O texto diz que ele estava cansado. Mas aí, enquanto os discípulos vão tratar de alguma coisa, ele vai até este poço e encontra lá esta mulher, meio-dia, provavelmente muito quente, nós temos experiência com o tempo quente, né? E aquela mulher vem e Jesus começa um diálogo com ela. É muito curioso esta demonstração, esta revelação da humanidade de Jesus, porque João é conhecido como, dos evangelhos, aquele que mais ressalta a questão da divindade de Jesus Cristo, mas apresenta também aqui a humanidade de Jesus Cristo. Cansado, mas ainda que cansado, muito cansado, interessado naquela mulher. E há muitos fatores que mostram que Jesus tem um amor muito grande, porque naquele tempo havia várias dificuldades. Aqui há 450 anos, naquele tempo de Jesus, havia uma intriga violenta entre judeus e samaritanos. Alguns tinham ficado, tinham sido separados da sua nação, sofreram a influência por miscigenação de pessoas que não tinham nada a ver com o culto ao Deus Jeová. E eles, então, os samaritanos, terminaram por construir um templo lá em Gerizim. E a intriga era tão grande que houve tempo em que judeus foram até esta cidade onde estava o templo, no Monte Gerizim, e de fato procuraram destruir o templo. E mexeu com a religião, é problema grave. Então houve aquela divisão enorme, e a mulher era samaritana. Jesus sabia que ela era samaritana, estava entre os samaritanos. Olha, era samaritana, era mulher, e não apenas isso, tinha uma vida imoral. Esta afirmação de Jesus a respeito da vida imoral da mulher é porque ela própria diz que, não, eu não tenho marido, e ela disse a verdade. Aí Jesus diz na história, né, que, de fato, tu não tens marido, porque já tiveste 5 maridos, mas o que tens não é teu. Eu creio que é muito oportuno para nós, neste tempo de tanta libertinagem, especialmente nos relacionamentos familiares, que nós nos lembremos e meditemos a respeito desta palavra de Jesus Cristo. A pergunta é, por que Jesus Cristo disse que essa mulher não tinha marido? Vocês já pensaram nisso? Porque hoje em dia esta questão de relacionamento formal, estabelecido, reconhecido pela sociedade é muito relaxado. Eu já vi pessoas no ambiente da igreja sugerir às suas filhas, estou falando sobre várias experiências, que não se casem e se ajuntem. Eu pergunto, só vou perguntar isso e vou passar para outro ponto. Esta orientação tem a ver com a palavra de Deus? Glorifica a Deus? Nossos filhos serem orientados por nós mesmos, que não se casem, mas apenas se juntem? E eu pergunto aos irmãos, os irmãos sabem a resposta, que testemunho é esse? Jesus, então, lidou com esta mulher, uma vida ímpia, mas mesmo assim ele se compadece dela. E porque se compadece dela, não entra em picuinhas teológicas e de experiência religiosa, né? Porque ela vem logo para afastar Jesus, com certeza. Ela diz assim, olha, vocês dizem que é em Jerusalém, mas nós temos o templo em Gerizim.
Onde é que deve ser? Aí Jesus tem mais lições preciosas até para nós, né? Porque o problema da mulher e o problema de alguns falsos adoradores é que eles acham que, olha, adoração tem a ver com lugar. Não vou citar alguns lugares de adoração famosos no Brasil para não ofender quem porventura é daquele grupo religioso. Mas todos sabemos, né? Mas isso não é mal dos outros, às vezes é mal nosso. A idolatria de lugar existe até entre nós. Não, olha, nós não podemos derrubar o templo, porque este templo foi onde os meus pais serviram. É igualzinho a mulher samaritana. Nossos pais adoraram lá. E a gente não pode mudar isso. O que Jesus está dizendo para ela? Quem disse? Jesus estava dizendo assim, olha, a adoração não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com a quem nós adoramos. Só há um digno. Eu até pensei que hoje cantaríamos, eu errei, eu pensei que nós cantaríamos aquele hino que diz, né, a respeito desta adoração. Ao único que é digno de receber a honra, a glória. Né? Ao único. Só um, amados. Não é lugar, é quem. É quem. Nós podemos adorar em qualquer lugar, e quando temos um lugar especial, um lugar de culto, ótimo, vamos lá. Mas não vamos atribuir valor espiritual ao que não tem valor espiritual, porque de fato não tem. O valor é a minha relação com Deus, e repito, só por meio de Jesus Cristo. O texto em João capítulo 4 ensina coisas muito importantes. Ensina que Deus está buscando verdadeiros adoradores. Né? Verso 23, a segunda parte. 23. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Há uma lição muito especial aqui, né? Que nós muitas vezes não, sempre o homem, não é ele quem procura, é Deus quem está procurando. Nós não encontramos Deus, Ele nos encontrou. E eu quero confirmar isso, porque isto é revelação do amor de Deus, do cuidado de Deus. Aí vem à mente aquele texto, enquanto éramos pecadores, longe de Deus, pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Ele está procurando adoradores. E é assim que ele chega àquela pecadora, esta mulher ali, esta mulher samaritana. E o que ele ensina para esta mulher é algo muito especial. Deus que procura adoradores, a palavra de Deus nos ensina, neste próprio texto aqui, verso 24, Deus é espírito, isto é, ele não é matéria, ele não é limitado em absolutamente nada, ele não é matéria, ele se alegra com a comunhão com os que participam, aqui é um segredo, é uma revelação bíblica, da sua natureza. E nós só temos a nova natureza quando nós aceitamos Jesus como Salvador. É só o Filho de Deus que tem a natureza de Deus. Quem não é filho de Deus não tem. Não tem. A pergunta é, você é filho de Deus? O culto é espiritual. Nos relacionamentos com Deus, nós só podemos nos relacionar a Ele porque nós temos sintonia com Deus. Meus filhos tiveram um tempo walkie-talkie, é um rádiozinho, né? Que tem várias possibilidades de sintonia. E eu só podia falar com eles se eu tivesse dito para eles o seguinte, olha, entra no canal B. Se estivessem no canal A, não tinham sintonia comigo, não tinham comunhão comigo. Olha, irmãos, a única maneira de nós termos a adorarmos e termos sintonia com Deus é nós estarmos no canal J, para Jesus. Não tem outra. Porque se eu estiver no A e no B, não há comunicação, nenhuma possibilidade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amados, culto é uma experiência espiritual. Nós fomos feitos à semelhança de Deus e já na criação capacitados para a relação com Deus. Mas às vezes não damos o passo final para termos essa relação, que é conhecer quem Deus é por causa de sua revelação
e nos entregar a Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a esta entrega total, a entrar no canal J, para termos comunhão com Deus. Adorar no Espírito, irmãos, tem a ver com adorar no íntimo, Isto aponta para a verdade de que a adoração é essencialmente, a terceira vez que falo sobre isso, algo pessoal e algo intransferível. Mesmo que eu queira, eu não posso adorar pelo meu filho ou pela minha esposa. Aliás, é muito interessante nós falarmos sobre isso. Recentemente eu tenho conversado com alguns casais jovens que estão entusiasmadíssimos que o seu casamento está chegando. E uma coisa que eu ensino para eles e que sempre ensinei é de que cada um tem a sua maneira de adorar, tem a sua sensibilidade espiritual. E é bom, irmãs e irmãos que estão nesta condição, que todos reconheçamos que nós somos diferentes uns dos outros. E nós não precisamos estar nos comparando e criando uma situação, não, tu és mais espiritual do que eu sou, mas que é necessário ser espiritual, é necessário. Mas as maneiras de ter esta adoração e experimentar esta espiritualidade são diferentes. É um fato do ser humano, porque Deus nos criou assim, diferentes, e graças a Deus pelas diferenças. Amados, é importante reconhecermos que, já que o texto diz assim, olha, ele procura verdadeiros adoradores, é porque há falsos adoradores. Há falsos adoradores. Falsos adoradores, eu já afirmei há pouco, ligam a adoração com um lugar específico, um lugar sagrado, o monte. Eu já encontrei gente que vai para o monte, só pode orar no monte, porque se estiver na planície não dá. Deus não está na planície, Deus está no monte. Que ideia, que ideia. É lugar. No caso da samaritana era o Monte Gerizim, templo A, templo B, lugar de bênção, vale da bênção, vale da bênção. Falsos adoradores, estes por excelência, adoram os seus próprios ídolos. Às vezes o ídolo é o seu próprio eu, o seu ego, e é perigoso demais isso. Mas há muitos exemplos de culto no Espírito, na palavra de Deus, e tudo para a nossa inspiração. Por exemplo, Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, Deus vem a Abraão e exige de Abraão que ele entregue o seu próprio filho no altar. E Abraão faz isto. Ele vai a caminho do monte onde deveria, segundo a orientação de Deus, apresentar o seu filho como oferta ao Senhor. É Gênesis 22, eu quero ler só versos 2 a 5. E Deus prosseguiu. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão levantou-se cedo de manhã, preparou o seu jumento, tomou 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá e depois de adorar, voltaremos. Adoração, neste caso, era entrega do seu próprio filho, era obediência. Aliás, quem adora, obedece. E nós sabemos da maravilha, não é? Deus provou a fé de Abraão e supriu o animal para o holocausto. Nós temos também um exemplo muito interessante de adoração, quando nós vemos Jó. Ele havia perdido tudo, estava em grande sofrimento, mas ele continuou a adorar a Deus, apesar da tragédia pessoal que estava experimentando. Jó 1:20. Então Jó se levantou, era prática de então, para mostrar profundo abatimento pessoal, rapou a cabeça, rasgou o manto, prostrou-se no chão. Prostrar-se é adorar, já é adorar. Adorou, diz o texto, e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tirou,
bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus, julgou Deus por coisa alguma. E o terceiro e último exemplo que quero citar a respeito de adoração no Velho Testamento é o rei Davi. O rei Davi. Ele teve uma experiência muito dramática. O filho que ele teve com Batseba, depois daquela tragédia moral, pessoal, nós lemos em 2 Samuel, nós lemos que o garoto, o menino, o filho, morreu. 2 Samuel, capítulo 12 e verso 20. E quando ele morreu, Davi tomou a seguinte atitude, verso 20. Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e o adorou. A tragédia que ele passou, a tristeza que ele passou, não impediu que ele adorasse. Em seguida foi ao palácio, pediu comida e serviu-se. Amados, que histórias interessantes para nós estas a respeito de adoração. Adoração de Abraão, dedicação total. Adoração de Jó, submissão a Deus em qualquer circunstância. E do rei Davi, adoração a Deus na experiência de profundo arrependimento por seu pecado. O intérprete, já na presença de Deus, Russell Shedd, disse assim: foi nesta circunstância de profunda adoração que Davi, o rei Davi, escreveu o Salmo 51, onde ele glorifica Deus como Senhor, o Senhor da sua vida. Então nós já sabemos, adorar no Espírito é esta comunhão com Deus, porque Deus é Espírito, eu sou Espírito, o meu Espírito se aproxima do Espírito de Deus, mas ainda a última lição é que nós temos de adorar em Espírito, mas também em verdade. Quem não conhece Deus, e nós só conhecemos Deus primariamente por meio da palavra de Deus, que revela quem Ele é, quem não conhece Deus não tem condição de adorar. É adorar em verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando conhecemos Deus por meio de Jesus Cristo, nós adoramos a Deus a respeito de quem Ele é. Por exemplo, Ele é amor. Muitas pessoas enchem a boca: eu creio no amor de Deus, Deus é amor. Se esquecem do seguinte: Deus é justiça, Deus é santo, Deus é paz, Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus da misericórdia. E esta verdade completa de Deus que é revelada nas Escrituras é que nos guia em toda a vida, mas nos guia no nosso relacionamento com Ele. Há textos impressionantes no Novo Testamento a respeito desta experiência de adoração. E uma que é praticamente uma afirmação concentrada a respeito do assunto é o que nós temos na escrita de Paulo em 1 Coríntios capítulo 1 e no capítulo 10 e verso 31, que diz assim: portanto, note aqui a extensão desta experiência de adoração a Deus. Quando é que isto deve acontecer na nossa vida? Em espírito e em verdade, mas também diz o texto: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo, ênfase aqui, tudo para a glória de Deus. Não é só uma parte. Porque se de fato é só uma parte, a minha adoração está extremamente falha, é em tudo para a glória de Deus. Um certo autor contemporâneo diz assim: olha, quando eu penso a respeito de adoração a Deus, eu penso que o melhor exemplo de adoração a Deus é o que está escrito em João capítulo 15. É o que nos ensina que para glorificarmos o nome de Deus e fazermos tudo para a glória dele, nós temos que fazer uma coisa só. Ele diz assim: permanecer nele. A ideia é ligados a ele,
ligados a Ele, todo o tempo ligados a Ele. E se nós queremos, de fato, ser verdadeiros adoradores, nós temos que meditar e trabalhar, exercitar isto, ligados a Ele. Você está num trabalho, no seu trabalho, ligados a Ele, ligados a Ele. Vem sugestões erradas e pecaminosas no seu trabalho, ligados a Ele. E esta adoração livrará de muita desgraça. Você está no seu relacionamento familiar, há uma dificuldade de relacionamento, há uma discussão mais calorosa com a sua esposa, por causa deste estar ligados a Ele, que é adoração, você saberá disso muito bem, porque após a dificuldade, se você errou nas palavras ou nas atitudes, você saberá se arrepender e declarar o seu arrependimento. Estou sugerindo aqui exatamente, eu peço perdão pelos meus erros, nos relacionamentos, em todos eles. Você está na escola e há uma oportunidade de você colar algo, porque você não sabia, você está interessado em passar no concurso. Se você adora a Deus, você não faz isso, porque você está ligado a Ele, é em tudo. Irmãos, o texto trata de absolutamente tudo. Portanto, seja comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Isto é, na nossa vida como servos de Jesus Cristo, ou nós estamos, de fato, exaltando o nome de Deus, ou nós estamos diminuindo o valor do nome do Senhor, tentando diminuir, porque ninguém diminui, porque Ele é Deus. Quem somos nós? Quem sou eu para ter a capacidade de diminuir Deus? Não tem. Ninguém tem. É oportuno reconhecermos esta verdade. Eu quero terminar citando várias coisas que nos ajudam a iniciar ou aprimorar a nossa experiência de adoração. Eu entendo que aqui é possível que haja pessoas que nem iniciaram ainda. Eu disse no início, né? Não tem Jesus, não tem ainda capacidade de adorar. Você está no meio dos adoradores. Mas, de fato, a palavra de Deus ensina, não é adorador. Como iniciar e aprimorar a experiência? Fundamentalmente, mais uma vez, ser de Jesus e chegar assim a Deus, aproximar-se de Deus. Segunda coisa, usar tempo no relacionamento com Deus. Todos nós precisamos aprimorar isso na nossa vida. A nossa vida hoje é sobrecarregada de agenda e atividades. E nós precisamos ter a coragem de dar um basta nisso para a nossa própria saúde mental, emocional, mas espiritual também. Porque nós precisamos destas orientações porque ainda somos pecadores e precisamos andar alinhados, ligados ao Senhor. Tempo para Deus. Terceira coisa, abandonar o que eu sei, me afasta de Deus. E nos ajudará quando nós pensamos a respeito do preço que Jesus pagou para a nossa salvação. Em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo lembra uma área que é de muita dificuldade. O uso, a utilização do corpo. O corpo é para a glorificação de Deus. O corpo tem de ser limpo. O corpo humano, o meu corpo, tem que ser dedicado a Deus. E neste contexto do capítulo 6, o apóstolo Paulo é detalhista. Não unirei o meu corpo ao corpo de uma prostituta. Não darei o meu corpo, usarei o meu corpo para uma relação com uma prostituta. Quarta coisa, preparo antecipado para o culto corporativo. Faz total diferença. Se eu me excedi nas minhas atividades, é melhor dizer assim, quando eu me excedo nas atividades no sábado, é difícil cultuar no domingo, porque eu estou na igreja, mas não estou. Estou na igreja, mas não estou. Graças a Deus, porque os irmãos, mesmo cansados, vêm à igreja. Mas é tão diferente quando a gente tem energia. Vocês sabem com certeza que quando nós nos relacionamos com alguém, a gente gasta energias. Especialmente se a pessoa começar a contar coisas ruins na sua vida. Os irmãos já falaram alguma vez com uma pessoa que é um caso psiquiátrico? Por 1 hora, 1 hora e meia,
Lembrem que eu sou pastor, eu sou conselheiro e estudei até para isso na universidade. Irmãos, quando eu passo 1 hora com uma pessoa, eu não estou me referindo necessariamente a pessoas da igreja, qualquer pessoa que é desequilibrada emocionalmente, é um caso psiquiátrico, irmãos, eu fico totalmente exausto. Porque a gente quer fazer sentido do que é dito, mas não há sentido. E a mente trabalha a 1000 para ver se entende, mas não há como entender, porque cada frase é numa direção, literalmente. As irmãs psicólogas e psiquiatras entre nós sabem disso. Cada frase é numa direção. A gente fica super cansado, mas no relacionamento normal nós de fato gastamos energias. Quando nós estamos diante de Deus, sim, nós queremos tanto nos relacionar a Ele que há energias sendo utilizadas. Sim, Deus abençoa estas energias sendo utilizadas. Notem, quando eu estou diante da palavra de Deus, estou ouvindo uma mensagem que toca o meu coração por poder do Espírito, eu começo a meditar e começo a me julgar diante de Deus. O que eu preciso fazer para mudar isso? Gasto energia. Dói, mas cura. Mas cura. Sim, Senhor, dói, mas cura, porque nós somos confrontados com a palavra de Deus. Irmãos, se nós vamos à igreja, vimos uma mensagem, nada nos toca, é bom nós reavaliarmos a nossa relação com Deus, porque deve tocar, deve nos levar a algumas mudanças, e estas mudanças devem ser constantes na nossa vida para a glória de Deus. Ah, meus irmãos, nós precisamos sim também fazer o seguinte para nos aprimorar, iniciar e mesmo nos aprimorar no culto. Nós devemos nos inspirar com a obra de Deus diante de nós. Salmo 19, versos 1 em diante. Este texto é muito precioso para tantos de nós. Salmo 19, que diz assim, que texto? Salmo 19 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra. A beleza da natureza que é de Deus deve nos inspirar a adoração ao Senhor. A observação de aves, de insetos e até de fungos deve nos levar à adoração a Deus. Também contribui. Alice e eu temos um amigo que foi filho de missionário em Belém do Pará, que, por último, ele tem tirado fotografias, mas ele diz assim, que ele vai a algum lugar pensando que vai tirar fotografias de coisas muito bonitas, na natureza, especialmente aves e insetos, e aí só tem encontrado fungos. Ele disse, agora está se especializando em fotos de fungos. Mas sabe de uma coisa? Muitos irmãos aqui não sabem disso, mas há fungos lindíssimos, lindíssimos. Algumas semanas atrás, a minha esposa, numa trilha que nós fizemos, ela começou a tirar foto de fungos. Irmãos, ela tem fungo vermelho, tem fungo amarelo, tem fungo preto, tem fungo verde, tem de toda a cor, irmãos, é um arco-íris, obra de Deus. O que eu quero sugerir também é o seguinte, glorifique a Deus e tenha coragem de rejeitar a teoria da evolução que nega a existência de Deus e a sua criação. Nós cantamos um hino que fala, não é, sobre Deus Criador, mas você crê mesmo que Deus é Criador? Ou você já se entregou para esta teoria de que Deus não tem nada a ver com isso? Nada a ver com isso. Cuidado. Aceitemos o fato de que Deus é Criador porque Ele é, mas à luz de tudo que tem dito, façamos agora uma avaliação pessoal a respeito de como vai a minha adoração ao Senhor. Pergunte-se e continue perguntando após sair daqui. A minha adoração é genuína? Se Deus não é prioridade na sua vida, ela precisa ser.
A adoração precisa ser prioridade. Outra pergunta: que decisão você precisa tomar para mudar esta questão? Para tornar a sua adoração a adoração de um verdadeiro adorador? E mais uma pergunta: o que tem perturbado a sua adoração? Cuide disso perante Deus. E Ele mesmo é quem dará forças para as transformações que ocorrerão para que você tenha o privilégio de dizer sobre si mesmo, no seu coração, na sua mente: eu sou um verdadeiro adorador. Que Deus o abençoe, que Deus dirija as nossas vidas a fim de que isto seja notório por onde andamos, por onde andarmos, porque é o que Deus quer. Amém.